Bom, irmãos, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Nós não vamos continuar nossa meditação em Filipenses. A gente vai fazer uma meditação um pouco diferente. Eu queria propor para os irmãos, né? Quando eu estava estudando ontem, propor a pregação de hoje vai ter alguns questionários, não para você responder em voz alta, mas algo para confrontar a sua vida mesmo, suas atitudes, e assim como os irmãos, como eu também, para a gente ir analisando como temos andado em relação à palavra de Deus, como temos agido em relação à graça de Deus, em relação à nossa santificação. Então eu vou soltar algumas perguntas aqui, mas são perguntas que você vai responder para você mesmo, fazer uma autoanálise, né? Acredito que muito do que eu vou falar aqui já é de conhecimento dos irmãos, mas é bom a gente estar relembrando, né? Uma vez que nós somos tão falhos e tão sujeitos a pecar em várias áreas da nossa vida, é bom a gente fazer essa autoanálise e prestar atenção em alguns pontos que podem passar despercebidos. Vou pedir para os irmãos abrirem em Efésios 2. E a primeira pergunta é como chegamos até aqui, né? Hoje nós estamos aqui, todos sentados, podendo ouvir da palavra de Deus, podendo desfrutar de um momento numa igreja onde é pregado realmente a palavra. Nós vivemos num mundo que hoje em dia a pregação do evangelho é muito superficial. As pessoas não buscam mais entender o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Eu pedi para os irmãos abrirem Efésios e abrirem Ezequiel. E é muito superficial, irmãos. Hoje a gente vê uma grande falta de pregação da palavra de Deus, realmente, da verdadeira palavra, né, do verdadeiro evangelho. A gente vê muito das igrejas hoje buscando atrair as pessoas de outras formas, buscando atrair as pessoas com louvores, com recreações e outras coisas do tipo. E nós temos a oportunidade de estar ouvindo a palavra de Deus pura e verdadeira. Ninguém aqui, quando vem ao púlpito dos irmãos, busca glória ou algo do tipo, mas pelo contrário, nós estamos sempre primeiro sendo confrontados ao estudar a palavra de Deus e trazendo a igreja para a edificação da igreja como a nossa edificação também. E tudo isso é pela graça de Deus, irmãos. Isso é algo que nós vamos ver agora em Efésios 2, um texto que é muito conhecido, né? Acredito que todos aqui conheçam, mas que muitas vezes nós precisamos relembrar até para pautar as nossas vidas, as nossas atitudes. A graça de Deus tem que estar presente em nossas vidas e nos nossos pensamentos, e entender que tudo que fazemos que agrada a Deus é por conta da graça de Deus, né? Então eu vou pedir para algum dos irmãos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 10, tá? Vamos ver o trecho todo falando sobre a graça de Deus aqui. Segundo o príncipe da potestade do ar, o Espírito que agora opera no Espírito da doutrina, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, dando nós ainda mortos pelo nosso vivificou juntamente com ele, pela graça foi salvo, e nos ressuscitou juntamente com ele,
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a nossa justiça com sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitos criaturas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que façamos. Então, irmãos, aqui temos muito claro, né, como ocorreu esse processo de salvação. Nós vemos que antes do Espírito Santo nos convencer da graça de Deus cair sobre as nossas vidas, nós tínhamos um curso nesse mundo, caminhando para a condenação, né? Vivendo de acordo com os prazeres da carne e os prazeres desse mundo. E nós vemos que Deus... Deixa eu só ver aqui o versículo... versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então nós vemos uma condição do homem aqui totalmente dependente da graça de Deus, né? Nós vemos em outras passagens na Bíblia, são muitas, como o homem não é capaz de buscar a Deus e os caminhos que o homem caminha, né, nesse mundo sem Deus são caminhos de perdição, são caminhos que não agradam a Deus. E aqui a gente vê uma mudança, né, de alguém que estava morto e agora vive em Cristo. E nós começamos a nos questionar, né? É o primeiro questionamento que eu trago para os irmãos. Será que a nossa vida hoje, e quando eu falo a nossa vida, eu falo da nossa rotina. E por favor, irmãos, o objetivo aqui é fazer uma autoanálise verdadeira, né? Não superficial também. Muitas vezes a gente pensa em pecados, né? Que nem ontem mesmo a Ana me mostrou celibato o nome? Que uma mulher estava fazendo um culto de celibato, onde ela ia se, se guardar dos prazeres, né? Prazeres entre aspas, da carne, que eu acho que era não se casar. Porém, ela resumiu todos os prazeres em não se casar somente, né? Isso é ser superficial. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida e, e não tem essa análise minuciosa de entender que, às vezes, um pensamento nosso que está sempre em nossa cabeça, não é algo que veio uma vez, se você entendeu ali o pecado e pediu perdão, mas está sempre pensando, sempre desejando algo que não é para ser desejado, ou às vezes uma mentira que sai sem querer, ou às vezes uma omissão, e todos esses pecados que às vezes vêm despercebidos, que começa a ficar rotineiro em nossa vida, e nós não conseguimos realmente entender que estamos, de uma certa forma, eu não sei se eu posso usar essa palavra aqui, presos a esse pecado, mas que nós não estamos presos a nenhum pecado, aqueles que foram salvos, né? Mas é algo que tem participado ali da sua rotina. E essa é a primeira pergunta que eu trago para os irmãos. Será que a nossa vida, fazendo uma análise, não só chegando ao momento do culto, não só aqui durante o culto, mas no nosso trabalho, na nossa escola, nas nossas conversas, aquilo que estamos assistindo, às vezes uma série que estamos assistindo, a série que estamos assistindo remete a uma pessoa salva pela graça, aquilo dali está te edificando, o livro que eu estou lendo está te edificando, e por aí vai. Eu acho não, eu tenho certeza. Uma, uma pessoa que foi transformada por Deus e vive em gratidão a Deus por essa misericórdia, esse amor, precisa ter
essa atenção nas suas atitudes durante a sua vida toda, para que cada vez mais possamos render glórias a Deus, como no primeiro hino que a gente cantamos, né? De render glórias a Deus e realmente implorarmos pela graça de Deus, que é o que nos faz render glórias a Ele, né? Outra coisa, irmãos, não só no que estamos fazendo no presente, mas também outra pergunta que eu trago para os irmãos fazerem a autoanálise, e quando eu falo os irmãos, eu estou me incluindo também, tá? Principalmente eu. Mas os objetivos dos irmãos hoje remetem a uma pessoa realmente salva por Deus? Uma pessoa que visa uma vida eterna, uma eternidade, e não essa vida aqui? Hoje você para. O quanto da minha vida eu estou dedicando aos objetivos desse mundo? Nós sabemos, irmãos, que nós não podemos viver, né, a não ser aqueles que realmente escolham ser missionários e realmente viver totalmente pela palavra de Deus. Nós sabemos que temos que buscar o nosso sustento, buscar hoje um certo estudo, né, que faz parte de buscar ali o seu sustento da sua família. Mas quanto do nosso tempo, quanto da nossa vida nós estamos dedicando a essas coisas que são passageiras, que são desse mundo? Nós tivemos um estudo com o nosso irmão Guilherme Melo, algum tempo atrás, trazendo alguns dados assustadores, né? Até do tempo que a gente passa dormindo da nossa vida, do tempo que a gente passa fazendo outras coisas. E é uma exortação, irmãos, para estar sempre presente em nossas cabeças, né, em nossos pensamentos, e entender o quanto da nossa vida nós temos dedicado ao Senhor. Será que hoje, se você pegar o quanto você dedica ao Senhor de tempo, isso remete a uma pessoa que realmente está vivendo com gratidão a Deus, de servidão a Deus? Remete a uma pessoa que realmente foi transformada pela graça de Deus? Isso é uma pergunta que nós temos que nos fazer sempre, né? Vou pedir para alguém ler, por favor, Gálatas 2:10. Nós vamos ver passagens bem conhecidas que é importante sempre estarmos lembrando. Recomendando somente que nos lembrássemos dos pobres, e também procurem fazer com diligência. Não, não é essa passagem não, irmãos. Deixa eu ver se eu acho aqui, só um segundo. Fala sobre o sacrifício. Você viver pensando no sacrifício que Cristo fez por você. Porém, eu acho que eu não sei nem se é em Gálatas aqui, eu acho que eu marquei o livro errado. Perdão, irmãos. Quem que leu agora? É o versículo 20. É 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Então, e eu não marquei errado, irmãos. Eu falei errado, porque aqui tá 2:20 mesmo. Eu não sei o porquê que eu li 20 aqui e falei 10, mas tá 20 mesmo. Mas aqui, irmãos, nós podemos ver, né, uma entrega do apóstolo Paulo em viver realmente pelo sacrifício de Cristo, né? Visando sempre o sacrifício de Cristo. E isso foi uma coisa que veio na minha cabeça, né? O quanto nós temos lembrado do sacrifício de Cristo por nós, né? Muitas vezes nós lembramos apenas em certos momentos, na hora que é explanado aqui no púlpito, algo sobre o sacrifício de Cristo numa pregação evangelística,
ou na ceia, onde fazemos ali o memorial do sacrifício de Cristo. Mas o quanto no nosso dia a dia, irmãos, no acordar, no ir trabalhar, na nossa meditação, temos lembrado do sacrifício de Cristo por nós. Muitas vezes, e eu falo isso de mim mesmo, temos negligenciado o sacrifício de Cristo e que Cristo vai voltar e tudo aquilo que está na palavra, como acabamos de cantar, as promessas de Cristo, e nós negligenciamos isso, né? O sacrifício de Cristo acaba sendo algo que só lembramos no culto, sendo que tem que ser nós precisamos viver aqui, como o apóstolo fala, viver pelo sacrifício de Cristo, né? Viver em gratidão a esse imenso amor demonstrado lá na cruz. Porque foi Ele que nos deu vida. Foi esse sacrifício que nos fez ter o acesso ao Pai e que aqueles que, né, que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. E é esse sacrifício, irmãos, que nos deu a oportunidade de passarmos uma eternidade inteira glorificando a Deus e seria não, né? É algo que acaba sendo até estranho a um crente não ter esses pensamentos, né? A não relembrar todos os dias de sua vida o sacrifício que Cristo fez por ele. Nós sabemos que nós passamos por processos de santificação aqui nessa terra, que temos que buscar a cada dia, mas muitas coisas, irmãos, são fáceis de ser feitas e muitas vezes nós deixamos a nossa carne nos guiar, os nossos objetivos mundanos tomar o nosso tempo e acabamos deixando Deus em segundo plano. Então, uma outra pergunta seria essa mesmo: quanto você tem pensado no sacrifício de Cristo no seu dia a dia? O quanto isso faz parte da sua rotina? E nós sabemos que a graça de Deus, tudo isso é pela graça de Deus. E a graça de Deus, irmãos, ela está em tudo em nossas vidas. Tudo que fazemos, tudo que temos, tudo que... se estamos aqui hoje é pela graça de Deus. Se estamos com saúde é pela graça de Deus. Se estamos com uma família hoje formada e firme na palavra, é pela graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus. E o quanto nós temos percebido isso, né? Muitas vezes, eu até vi um comentário de um pastor falando sobre a riqueza, né? E ele fala que um dos grandes males de você ter muito dinheiro é que quando você fica doente, ao invés de você buscar a provisão de Deus, se ajoelhar ali e orar, você busca primeiro resolver com o seu dinheiro, né? E isso acaba tomando ali o lugar de Deus, o lugar de você realmente entregar aquilo para Deus. E nós não podemos esquecer, irmãos, que tudo que vem em nossas vidas, seja saúde, seja um emprego novo, seja qualquer coisa, é pela graça de Deus. E precisamos estar atentos a essas coisas, para estarmos agradecendo a Deus por isso também. A outra pergunta aqui: o que podemos fazer para alcançar essa graça por conta própria? Vamos abrir em uma passagem bem conhecida, que é Romanos 3, de 10 a 12. Vou pedir para algum dos irmãos ler, por favor. Nós vemos aqui, irmãos, uma passagem muito clara em relação a
ao que o homem pode ou não fazer, né? Nós sabemos que sem a graça de Deus, o nosso caminho é apenas, o nosso destino é perecer, né? Sem a graça de Deus, não há como agradar a Deus se não for pela graça de Deus. Nós vemos agora, nesse feriado, né? Acredito que todos aqui que passaram perto da Dutra ou de alguma avenida viram pessoas buscando a graça de Deus, né, na cabeça deles. E às vezes nem a graça de Deus, a graça de outros deuses, né, por obras, irmãos, por sacrifícios. E é triste ver como o homem, ele realmente é cego sem a graça de Deus, né? Uma pessoa que não teve os olhos abertos por Deus e pela sua graça, pelo teu espírito, ela faz sacrifícios que eu mesmo jamais faria, que é andar um tamanho desse. Acredito que muitos dos irmãos aqui também não aguentaria. Visando o casamento, que ficamos um pouquinho em pé e já no outro dia estava todo mundo debilitado aí. Mas as pessoas buscam, e não só eles, né? Como outros tipos de sacrifício, a buscarem a graça de Deus. E nós sabemos que isso é inalcançável ao homem. Nós não podemos fazer nada sem a graça de Deus, irmãos. E o amor de Deus incondicional é algo que não pode ser alcançado pelo homem, a não ser que Deus queira, pela tua misericórdia e pelo seu amor. Uma outra coisa que podemos pensar, qual obra seria compatível à nossa eternidade inteira de salvação? Como podemos medir uma obra que seria o suficiente para nos libertar da condenação eterna e nos colocar na eternidade juntamente com Deus? São coisas que, quando paramos para pensar, realmente temos que fechar os nossos olhos e agradecer imensamente a Deus pela tua misericórdia, porque sabemos que nada que pudéssemos fazer aqui nesse mundo seria o suficiente para comprar a nossa salvação. E como devemos ser gratos, irmãos, a essa graça? Se você tem certeza que você foi liberto da condenação eterna por essa graça, uma maneira de você ser grato a essa graça é consagrar a sua vida a Deus. E quando eu falo consagrar, é realmente viver para Deus e viver pautando os seus objetivos e a sua vida em servir e render glórias a Deus. Vou convidar os irmãos a abrirem Filipenses. Nós vamos voltar lá. Vou pedir para algum irmão, para alguma irmã, ler Filipenses 1, versículo 21 a 23. Nós vemos aqui, irmãos, como estudamos, né? Paulo, em uma condição aqui onde ele entende que o viver aqui nessa terra é totalmente para Cristo, mas que o morrer e estar com Cristo é ainda muito melhor, né? Nós vemos pessoas totalmente egoístas quando não querem que um certo parente, né? Isso vem um pouco do egoísmo. Não quer que a pessoa parta, sabendo que a pessoa às vezes está tendo dificuldades aqui de saúde e sabendo que a pessoa é salva e que ela vai desfrutar ali de algo muito melhor, algo que é até difícil de imaginar, que é estar com Cristo.
E nós queremos que essa pessoa fique aqui, sendo que tem algo muito melhor preparado para ela, né? Mas nós sabemos que estar com Cristo é muito bom, é o desejo, acredito que é o desejo de todos aqui, que realmente ou você morra e esteja com Cristo, ou Cristo volte logo e consuma tudo. Mas enquanto estamos aqui, irmãos, precisamos consagrar as nossas vidas a Deus. Paulo aqui ele está em uma prisão, escrevendo tudo isso, onde até mesmo na condição de estar preso, de estar sofrendo ali, ele ainda assim tinha plena certeza, e acredito que isso motivava ele cada vez mais, quando ele, um pouco mais para trás aqui desse capítulo, como já vimos, ele se anima, né, com outros irmãos também fazendo isso, pregando o evangelho. E nós vemos no exemplo do apóstolo Paulo aqui, realmente uma consagração da vida dele, de tudo aquilo que ele deixou para trás para servir a Cristo. E nós comparamos hoje, nós estamos em épocas diferentes, irmãos, mas o Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, as exortações são as mesmas, e precisamos nos comparar a essas pessoas, a esses irmãos. Não só o apóstolo Paulo, mas outros irmãos que morreram pelo Evangelho, ali no começo da igreja. Irmãos que foram queimados vivos, que foram jogados para leões, e mesmo assim, correndo todo esse risco, estavam consagrando as suas vidas a Deus. E nós olhamos hoje para o nosso dia a dia, para a nossa igreja, onde não tem nada disso, e o máximo que você vai ter vai ser alguém virando a cara para você, porque você é chato e só sabe falar de Deus. E nós nos encontramos, às vezes, não falando de Deus, não demonstrando uma servidão a Deus em nossa vida, por conta de coisas fúteis. Então precisamos, irmãos, nos comparar e realmente ser gratos a essa imensa graça, a esse imenso amor, e o mínimo que podemos fazer é consagrar as nossas vidas a Deus e consagrar de verdade. Não é consagrar as nossas vidas a Deus no domingo, na hora do culto, mas principalmente naquele momento que não tem nenhum irmão te vendo, não tem ninguém te olhando, você está sozinho, está prestes a cometer algo que desagrada a Deus. São nestes momentos que temos que consagrar as nossas vidas a Deus, principalmente cumprir o nosso papel aqui, que é pregar o Evangelho e pregar essa graça, né? Podemos nos considerar egoístas de ter conhecido uma imensa graça, ter conhecido esse plano de salvação que é o Evangelho, um plano perfeito, e guardarmos para nós. E às vezes tem um parente nosso que necessita de ouvir esse Evangelho e nós temos um impedimento humano ali da nossa carne, de às vezes achar que aquele nosso parente, aquele nosso amigo vai ficar chateado com nós ou vai agir de uma certa forma que vai te deixar desconfortável às vezes num ambiente, um ambiente de trabalho, e nós deixamos isso ser maior do que proclamar uma maravilhosa graça que nos salvou e que nos vai fazer a eternidade inteira desfrutarmos da presença do Senhor, da presença de outros irmãos ali também na glória. E nós não podemos agir dessa forma, irmãos. Nós nos mostramos egoístas e, mais do que isso, desobedientes à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos manda pregar o Evangelho. E se não pregamos, estamos sendo desobedientes e pecando. O que eu estou consagrando hoje a Deus é o bastante?
até aqueles irmãos que estão aqui, estão realmente consagrando algum tempo de suas vidas, né? Consagrando o seu tempo, a sua família, a Deus. Será que isso é o bastante, irmãos? Eu acho que quando você para comparar o que você tem feito com a obra que Deus fez em nós através da tua graça, você pode consagrar 24 horas da sua vida, que ainda assim precisa existir o sentimento que ainda não é o bastante, porque realmente não é o bastante, né? Nós nunca vamos poder equivaler, acho que é equivaler a palavra, equivaler a nossa consagração, a nossa servidão a Deus, ao que Ele fez por nós. O que temos, o que fazemos para Deus, as glórias que rendemos a Deus, tudo isso é uma maneira de demonstrar uma gratidão e servir a Deus, mas nós sabemos que comparado ao que Deus fez por nós, isso é insignificante, né? Mas mesmo assim temos que ter esse sentimento de gratidão e realmente buscar consagrar sempre com esse sentimento de que nunca vai ser o bastante. Então, quanto mais a gente conseguir, melhor. Vou pedir para algum dos irmãos ler 1 Coríntios 10, 31. Para encerrarmos, irmãos, já estamos encerrando, nós nos deparamos com essa passagem onde eu ouvi, né, um pregador, na verdade eu ouvi não, foi num livro que eu li, mas um pregador falando, né, citando essa passagem de uma forma que eu nunca tinha pensado e que realmente se pararmos para pensar é algo muito forte e muito importante para nós termos esse entendimento. O descumprimento, irmãos, da palavra de Deus e daquilo que Deus tem nos mandado é pecado. E quando fala que fazei tudo, quer comais, quer bebais, quer dizer, nas coisas, até nas coisas simples, fazei tudo para a glória de Deus, quando você não faz para a glória de Deus, você está pecando. Aquelas atitudes que vocês tomam, tudo aquilo que você faz, que não tem como objetivo a glória de Deus, isso falando, irmãos, para pessoas que foram realmente transformadas e que têm o prazer em servir a Deus, tudo que vamos fazer, irmãos, qualquer coisa, qualquer objetivo de nossas vidas, qualquer plano, o que estamos fazendo no nosso dia a dia, se estamos trabalhando, nós vimos em outras passagens em Efésios mesmo que fala, se você vai trabalhar, você tem que trabalhar como se fosse para Deus, não como se fosse para o seu patrão. A mesma coisa do patrão para o seu servo, né? Do senhor para o servo, como era naquela época. Como vimos agora, o Kevin e a Liane casando. Num casamento, você tem que amar a sua esposa e vice-versa, um com o outro. Em primeiro lugar, porque é um mandamento de Deus e você tem que fazer realmente cumprindo a palavra de Deus ali, em primeiro lugar, não se baseando no seu cônjuge, mas baseando no que Deus ordenou que você fizesse, a mesma coisa pais e filhos. E nós vemos que tudo em nossa vida, na vida de quem foi transformado, tem que ser para a glória de Deus. Quando você começa a levar a sua vida e traçar planos, traçar objetivos que não são como objetivo render glórias a Deus, você está pecando fazendo isso. Então precisamos ter essa análise, né? Eu encerrei aqui,
mas que nós possamos, como igreja principalmente, cada um no seu particular, ter essa autoanálise todos os dias. Nós temos pecados que muitas vezes passam despercebidos e nem sequer lembramos de que cometemos algum pecado, os pecados em oculto, né? E muitas vezes na correria do nosso dia a dia, na correria de ter que estudar, ter que fazer aquilo e aquilo outro, acabamos esquecendo de realmente fazer tudo para a glória de Deus. E isso, vindo de um filho de Deus, é um sentimento de ingratidão, é pecado contra Deus. Então precisamos estar atentos a todo momento, né? E em tudo que formos fazer, fazer realmente para a glória de Deus. Bom, irmãos, essa foi a meditação. Espero que seja de proveito para os irmãos. Espero que os irmãos realmente pensam nisso, assim como eu vou pensar também em meditar, para que possamos realmente ser gratos a Deus de todo o coração e vivermos como pessoas transformadas pela sua graça. Amém? Pastor?